Olá, meus amigos. Nessa videoaula eu vou apresentar de uma maneira bem objetiva as áreas da nossa gestão. Quando nós compreendemos, que todo e qualquer tipo de organização precisa ali ter os seus administradores exercendo as funções propriamente do processo administrativo, de planejar, de organizar, dirigir e controlar, para fazer com que o trabalho aconteça nesse espaço, a gente sabe que para fazer com que a organização funcione, a gente vai ter toda a sua estrutura, toda a distribuição das principais tarefas, e ali eu posso ter diferentes administradores assumindo as principais responsabilidades de cada uma dessas áreas de gestão. Mas eu preciso entender que todo e qualquer tipo de organização precisa propriamente ter essas áreas de gestão muito bem consolidadas para viabilizar com que o trabalho de fato aconteça. E aí nós temos os pilares da administração, que são justamente essas 4 áreas: a área de finanças, a área da gestão de recursos humanos, a área de marketing e a área de operações. Por que nós chamamos a área de operações? Essa área vai depender do tipo de negócio, do tipo de organização, do tipo de bens que ela entrega para o seu público consumidor. Pode ser uma manufatura, então posso estar falando aí de uma fábrica que entregue produtos tangíveis, e eu vou ter o foco na administração da produção, da geração desses itens tangíveis, esses itens materiais, desses produtos manufaturados, que são produtos que eu posso pegar. Mas também existem organizações que apenas prestam serviços, como é o caso, por exemplo, na administração pública. Não faz sentido você, cidadão, vai ali numa repartição pública, vai comprar algum item, algum produto e vai levar esse produto, segurando na sua mão para casa. Você vai ali justamente para usufruir de um serviço. E mesmo as organizações que existam na administração pública também precisam ter aí a sua devida administração, a sua devida gestão. Eu posso ir no hospital e eu não vou querer comprar obrigatoriamente os itens ali, os instrumentos que um médico utilize, mas eu vou ali para me consultar, eu vou ali para usufruir de um serviço. Então a gente chama área de operações justamente porque, dependendo do que seja ofertado para o público atendido por aquela organização, eu posso ter aquisição de um produto manufaturado, um bem tangível, administração da produção, ou a condição de usufruir da prestação de um serviço. E aí nós falamos propriamente da administração de serviços, ok? Mas, além de saber que existem essas 4 áreas, logicamente que a gente precisa ter uma noção geral do que é praticado em cada uma dessas abordagens, em cada uma dessas áreas da gestão. Esse vídeo aqui eu vou apresentar de uma maneira bem objetiva, tá? Só para dar uma apresentação básica do que nós temos em cada uma dessas áreas. Então, começando lá com a área de finanças, Bom, logicamente, eu também preciso ter um entendimento de que quando nós vamos falar de administração, eu sei que eu preciso administrar recursos, ok? Então, vou deixar aqui em destaque. Para eu, de fato, ter a orientação sobre como que a nossa administração vai ser processada, eu entendo que para uma empresa fazer o seu trabalho acontecer, é necessário que as pessoas saibam empregar os recursos que existem ali disponíveis para que todo o trabalho realmente possa ser operacionalizado, possa ser processado, possa ser concluído. Toda e qualquer organização tem ali na projeção do seu planejamento estratégico, a declaração da sua missão, visão, valores, objetivos, metas, estratégias. Então tem ali todo o planejamento dos resultados que eu espero conquistar com o funcionamento daquela organização, os objetivos que eu quero conquistar. Mas uma organização ela vai existir na sociedade com base na sua missão. Qual que é o propósito dessa organização de existir aqui nesse mercado, nessa cidade, nessa região? A missão nada mais é do que a declaração. O que de fato nós fazemos, o que de fato nós nos comprometemos a entregar para todo o nosso público consumidor. Então, para fazer com que a minha missão realmente aconteça e aquilo não fique apenas uma idealização, eu preciso administrar, eu preciso saber como empregar os recursos. E exatamente quando a gente se depara com essa palavra recursos, já está claro, uma condição, um elemento que eu preciso administrar. As especificações de cada tipo de recurso que precisa ser administrado vai representar também o propósito de cada uma das áreas da minha administração. Então, começando propriamente aí com a área de finanças, a gente sabe justamente que o que vai ser administrado aqui nessa área vai ser o recurso financeiro, dinheiro. Então, quando eu vou falar da minha administração financeira, da minha gestão de finanças,
eu sei justamente o propósito aqui é administrar os meus recursos financeiros, todo o capital que exista ali, né, para fazer com que a minha organização realmente tenha condições de funcionar, tenha condições de se sustentar, porque precisa existir dinheiro em circulação ali, né? Eu preciso arcar com as minhas despesas, eu preciso ter condições de investir para a continuidade do nosso funcionamento, eu preciso pagar os funcionários que trabalham na organização, eu preciso pagar pelas instalações, pelos aluguéis, né, aqui da nossa unidade, os nossos custos, as nossas despesas de água, de luz, enfim, é necessário ter dinheiro, né? Quando a gente fala tipos de organizações, a gente sabe que existem 3 principais categorias, né? As organizações públicas, né? E aí eu vou ter todo o aparelho do Estado, né? O governo, tendo ali a sua condução, os 3 poderes, né? De como que a gente vai realmente processar toda a prestação dos serviços para a população, né? O legislativo, o executivo, né? E o judiciário, mas eu preciso ter pessoas trabalhando ali, eu preciso ter os servidores públicos, os agentes públicos, até mesmo os atores políticos, e eu preciso ter dinheiro para fazer com que toda essa máquina funcione, né? Senão não temos como praticar a prestação de serviços para a população. Ninguém vive só de fotossíntese. Então, na administração pública, a gente também precisa ter essa orientação sobre como que nós vamos administrar os recursos financeiros. Lembrando que para financiar o funcionamento de todas as nossas organizações públicas, a gente tem como obter o capital através da arrecadação de impostos, né? O outro tipo de organização, além das organizações públicas, são as organizações privadas, né? As empresas particulares. E nós sabemos que uma pessoa que tenha decidido se tornar um empreendedor, para se vir a se consolidar como um empresário, né? Ela vai ter todo o investimento nela, na criação, no desenvolvimento daquele negócio, daquela empresa, justamente porque tem interesse em conquistar lucratividade, o lucro. Então, é necessário administrar diariamente quais são as despesas que nós precisamos ter, que a gente precisa pagar, né? E qual é o dinheiro, né? Quais são os montantes que estão entrando ali no nosso caixa, através das nossas vendas, através da oferta dos nossos serviços, mas eu preciso, né, obter retorno financeiro, tanto para garantir que essa organização vai continuar existindo e funcionando ali no mercado, como também para conseguir me sustentar e gerar o lucro para todo mundo que investiu na existência daquela organização. Por mais que a gente tenha o nosso propósito, por mais que a gente tenha a nossa missão fazendo valer, né, a nossa existência, a gente também tem essa estimativa de recuperar investimentos. Isso as organizações privadas, as empresas particulares privadas. E o terceiro tipo de organizações que nós temos são as organizações do terceiro setor, né? As ONGs, as organizações não governamentais, ou seja, não são financiadas unicamente com arrecadação de impostos, né? Com verbas públicas, pode até ter uma parte da contribuição do Estado, mas também tem investimento próprio, né? Mas que prestam serviços de filantropia ou que dão algum suporte para assistência social de uma determinada população, dando aí um complemento, né, ao que seria responsabilidade exclusiva só das organizações públicas. Mas, mesmo numa ONG, mesmo numa organização que realize filantropia, eu também preciso, né, articular ali muito bem a minha administração do meu dinheiro, senão a gente contrai aí apenas despesas, vamos apenas nos endividando e não temos condições de continuar existindo. E aí, um administrador que atue numa área financeira, justamente porque ele precisa saber como administrar os recursos financeiros, ele pode contar aqui com a contribuição de outros profissionais, como o caso, por exemplo, né, dos contadores, que vão realizar ali toda a contabilidade do caixa, né, análise do fluxo de caixa, quanto de dinheiro que está entrando, como que nós devemos saber aplicar esse nosso dinheiro, né? Quais são as principais despesas que eu preciso pagar com maior urgência, quais prioridades que eu preciso dar sobre as contas que nós temos para arcar aqui, como que eu vou fazer até mesmo essa análise das despesas, análise dos custos. Então eu posso contar com o suporte de contadores, em alguns casos também, né, com o suporte de economistas, né? Como que nós podemos reduzir ali as nossas despesas, como que nós podemos ter o melhor aproveitamento, né, dos nossos gastos, como que eu posso ter melhores orientações sobre como investir, né? Então perceba que o administrador, ele não trabalha sozinho. Mesmo o administrador que vai atuar na área de finanças, ele também pode contar aí com suporte de profissionais de outras formações.
Mas o foco da administração financeira é justamente, né, acompanhar, monitorar as entradas e as saídas, né? O que nós recebemos, o que nós precisamos liberar para pagarmos tudo que é necessário para garantir a nossa perpetuidade, a nossa continuidade, né, o nosso funcionamento nesse mercado. Bom, nesse mercado, nessa sociedade, né, se eu estiver falando de uma organização pública. Além da área das finanças, né, e quem se interessa por essa área precisa ter toda uma inteligência, né, sobre como melhor empregar o seu dinheiro, precisa gostar muito de dinheiro, né, geralmente todo mundo gosta, mas nem todo mundo tem essa expertise para saber como melhor empregar o dinheiro. Além da área das finanças, a gente também tem uma outra área, que é justamente a área dos recursos humanos. Justamente porque, se eu tenho lá, né, vou até mudar aqui a minha cor, se eu tenho a minha área financeira responsável pelos recursos financeiros, o administrador que trabalhe aqui nessa área dos recursos humanos, também chamada aí de gestão de pessoas, precisa compreender os recursos humanos, né, precisa compreender a natureza humana, as pessoas que trabalham ali nessa organização. Nenhuma empresa, nenhuma organização pública, privada, do terceiro setor, vai conseguir ter a realização das suas tarefas, né, ter aí toda a sua missão, todo o seu propósito devidamente efetivado, realizado, se não contar com pessoas que trabalhem ali na organização, né? Qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de organização precisa ter trabalhadores. Mas aí não basta apenas a gente saber, olha, você vai trabalhar para mim, eu vou pagar um salário para você, porque eu já tenho o suporte do meu administrador da área financeira, então eu sei que a gente tem dinheiro para pagar o seu salário. Não é isso. A gente tem toda uma sistemática na área de gestão de pessoas, na área da administração de recursos humanos. Eu preciso conhecer muito bem o mercado, né? E aí eu falo do mercado de mão de obra. Quais são os profissionais que são formados aqui nessa região, nessa localidade onde a nossa empresa existe? Qual é o tipo de curso de graduação que existe aqui nas proximidades? Qual é o tipo de profissional que eu sei que vai estar ali disponível para vir trabalhar na minha organização? Ou se eu vou precisar contratar uma pessoa que mora muito longe e preciso convencer esse profissional a vir se mudar, né, para uma região mais próxima da nossa sede, da nossa empresa, para poder trabalhar aqui com a gente. Então, o administrador de recursos humanos, ele precisa conhecer a realidade do mercado, ele precisa saber quais são os tipos de profissionais que estejam disponíveis ali, né, para garantir o abastecimento dos recursos humanos para a empresa. O que isso significa? Eu preciso saber muito bem quais são os profissionais que estão lá fora, que podem vir compor o nosso quadro de funcionários efetivos aqui dentro da nossa empresa, e aí começa toda uma sistematização das atribuições da área propriamente da gestão de pessoas, da administração de RH, administração de recursos humanos. Eu preciso saber como recrutar, como divulgar uma oportunidade de trabalho que esteja disponível ali na minha empresa, na minha organização, justamente porque a gente precisa trazer profissionais para trabalhar com a gente. Depois que eu recrutei, né, eu preciso ter toda uma condição de selecionar, porque dependendo da repercussão que a gente tenha conquistado no mundo lá fora, ao divulgar uma oportunidade de trabalho, podem surgir vários candidatos. E eu não vou conseguir contratar todas as pessoas que têm interesse de trabalhar na minha organização. Então eu preciso ter toda uma habilidade, né, para realizar o processo de seleção. Como que eu vou analisar os perfis desses candidatos que têm interesse de vir trabalhar na nossa organização para ter aquela escolha certa? Olha, você é que vai trabalhar com a gente. Esse aqui é o profissional que a gente realmente precisa ter na nossa equipe, na nossa estrutura. E não para por aí. Eu preciso integrar esse novo profissional, as condições, né, os desafios, a realidade propriamente da minha organização, fazer com que ele entenda os nossos propósitos, que ele entenda a nossa missão, integrá-lo, né, com as equipes que já trabalham ali. Então eu preciso treinar esse funcionário, eu preciso acompanhar como que ele vai se apropriar de algo que ele tem aprendido no treinamento, como que ele vai se desenvolver. E depois de um determinado tempo, que ele já está ali realizando as suas tarefas, que ele já tem as suas contribuições para o bom funcionamento da organização, para a gente ter condições de observar melhor o que de fato ele agrega de valor no que ele faz e o que ele pode melhorar, a gente pode fazer uma avaliação de desempenho, né? Apresentar um feedback para ele, olha, esse aspecto aqui você ainda precisa se capacitar, se orientar melhor. Então vamos investir em um novo treinamento para você. Ou então, né, se eu vejo que aquele funcionário é muito bom e eu preciso manter ele trabalhando para a minha organização porque ele traz ganhos, como que nós vamos oferecer planos de carreira? Como que a gente vai manter a motivação, né? Fazer com que ele realmente se sinta valorizado para que ele continuar trabalhando ali na nossa organização.
Então toda essa sistemática, né, ela segue ali as responsabilidades justamente dessa área, da administração de recursos humanos, da área da administração da gestão de pessoas. E se eu vejo que o meu administrador que trabalha na área financeira, ele pode contar com o suporte de contadores, né, com o suporte de economistas ou até de especialistas na área financeira, quando eu falo da área de administração de recursos humanos, né, da gestão de pessoas, o profissional que pode dar o suporte aqui para um administrador pode ser justamente os psicólogos, né? Não que eu vou tratar todo mundo ali por algum procedimento clínico, né? Que todos os meus funcionários precisem fazer terapia, não é isso. Mas na psicologia a gente tem a área da psicologia organizacional, onde os profissionais, né, que se dedicam, se especializam nessa área, têm toda uma noção de como considerar os aspectos comportamentais do trabalho, como melhor orientar as realizações dos funcionários, fazer com que eles consigam estabelecer sintonia com as suas equipes, né, estabelecer sinergia com seus colegas, se sintam motivados para trabalhar bem ali na organização. Posso ter o suporte de psicólogos, posso ter o suporte de pedagogos, quando for necessário especificamente, né, treinar, capacitar os meus funcionários para melhorarem as suas competências, nas suas maneiras de realizar o trabalho, mas eu tenho aí toda essa área da gestão de pessoas. Uma outra área, né, além da área financeira, da área dos recursos humanos, é a área do marketing. E aí eu observo, né, se o administrador financeiro ele é responsável por administrar o dinheiro, o administrador de recursos humanos por acompanhar, monitorar, administrar o trabalho das pessoas que existam ali na minha organização, a minha área de marketing, vou mudar de cor de novo, a minha área de marketing, ela vai se responsabilizar propriamente, né, por conhecer, por ter acesso às informações que sejam apresentadas pelo meu mercado consumidor, ou seja, pelos meus clientes, ou os usuários, né, dos nossos serviços, como o caso aí das organizações públicas, quando a gente tem o cidadão usufruindo, né, usando os serviços que sejam prestados ali na organização, e eu preciso monitorar, preciso conhecer muito bem as opiniões desse público, porque se eu continuo apenas oferecendo meu produto de qualquer maneira, né, não estou atento a quais sejam de fato as necessidades, as demandas ou até mesmo os desejos desse público lá fora, dos nossos clientes, eu posso estar fadado a fechar as portas num futuro não tão distante. Porque a gente tem uma missão, né? A gente tem um propósito para a nossa organização. A gente existe justamente para atender, para satisfazer as necessidades de um determinado público. Então eu preciso conhecer muito bem o que esse público precisa, né? Quais são as expectativas desse público. E aí eu recebo informações dos meus clientes, né? Do mercado consumidor, do mercado de usuários. Eu preciso ter esse especialista de marketing justamente para estar o tempo todo antenado com o que está acontecendo no mundo lá fora. Não somente tendo a interação direta com os nossos clientes, com os públicos que nós atendemos, mas também observando, né, quais estejam sendo as ações, né, o que esteja sendo realizado pelas empresas concorrentes, quando existir concorrência, ou alguma determinação, né, de um governo, ou uma determinação, uma imposição da natureza, algo que exista, que aconteça no mundo lá fora, que vai de algum modo interferir, impactar no nosso funcionamento, na continuidade ali da transmissão, no lançamento das nossas ofertas. Pense nisso. A minha organização, né, ela precisa justamente assumir a sua missão ofertando os seus produtos, os seus serviços. Então, o que possa vir interferir na minha maneira de apresentar as minhas ofertas, né? Tanto que quando a gente trabalha no marketing, de uma abordagem, seguindo aí uma abordagem tradicional, a gente vê claramente esse estudo todo, né, toda essa atribuição da área de marketing, focando em 4 P's, tá? Só dar um destaque aqui. A gente tem como orientar toda essa relação com o mercado, pensando justamente nesses 4 P's. Eu preciso, na minha área de marketing, especificar muito bem o que nós estamos oferecendo para o nosso mercado. Então, eu estou falando do P de produto, que pode ser um bem manufaturado, pode ser um serviço, pode ser uma ideia, né? Pode ser uma resolução para algum problema. Pode ser um lugar, se eu estiver falando aí de uma agência de turismo, por exemplo, é um produto que eu estou oferecendo. Eu preciso saber especificar qual vai ser o preço que nós vamos cobrar dos nossos clientes para que eles possam usufruir dos nossos produtos, de tudo aquilo que nós oferecemos para esse mercado. Preciso analisar como que esse público consumidor vai ter o acesso, como que o público consumidor vai ter condições, né, de adquirir ali os nossos produtos, os nossos serviços, desde a condição da distribuição física, né,
até mesmo a maneira de fazer com que o consumidor saiba da nossa existência e nos visualize ali num ponto de venda, que é o P de praça. E também eu preciso pensar em como promover, como anunciar, como divulgar a nossa existência. O público consumidor precisa saber que nós existimos, é o P de promoção. Muita gente fala aí, né, marketing é propaganda. Não apenas, tá? A propaganda é apenas uma das ferramentas de promoção. Promoção vai ser todo o esforço que eu vou fazer para que meu público saiba que nós existimos, saiba que aquela organização está ali disponível para atender um determinado tipo de necessidade, um determinado tipo de demanda, algo que a população precise usufruir. Então, o administrador na área de marketing, né, o gestor de marketing, ele vai assumir justamente essa frente comercial, né? Como que a gente realmente vai fazer com que a nossa organização conquiste a sua atenção do público consumidor, conquiste a sua participação nesse mercado, né? Até mesmo para conquistar vendas, ganhar dinheiro, né? E garantir a sua perpetuidade quando de fato essa organização demonstrar que ela realmente tem condições de melhor atender às expectativas dos nossos clientes, dos nossos cidadãos, dos nossos usuários. E aí, se eu vejo que na área financeira, o administrador de finanças ele pode ter o suporte de um contador, de um economista, de um especialista, se eu vejo que na área de recursos humanos, o administrador ele pode contar com o suporte de um psicólogo, né, ou de algum profissional que tenha ali a análise, né, do comportamento humano, na área de marketing, né, um administrador ele pode contar com o suporte de publicitários, ok? De comunicadores sociais também. Por quê? Esses publicitários eles vão saber como divulgar, como projetar a imagem da organização no mercado, eles vão saber como projetar, né, as informações que o público precisa ter acesso e como ter esse acesso para saber da existência daquele meu negócio. Então, a área de marketing assume essa frente, né, por acompanhar, monitorar as informações que sejam recebidas do mercado. E a outra área que nós temos na nossa gestão vai ser a área de operações, né? Se eu vejo que a área de finanças assume o compromisso de administrar todo o meu recurso financeiro, eu vejo, vamos ver qual corzinha que eu vou utilizar aqui. Essa aqui não vai dar certo. Vamos continuar no azul mais claro. Se eu vejo que minha área de finanças precisa administrar todo o meu recurso financeiro, a minha área de recursos humanos precisa administrar as contribuições dos funcionários, das pessoas que trabalham ali na organização, a área de marketing precisa monitorar as informações apresentadas pelos clientes, a área de operações, por sua vez, independente, né, se estivermos falando aí da geração de um bem manufaturado ou da prestação de um serviço, o recurso, né, ou a base que precisa ser administrada aqui nessa área é justamente a realização das tarefas, né? Porque eu preciso ter toda uma condição de projetar, de definir muito bem o sequenciamento das ações, o que exatamente deve ser feito ali dentro da minha instalação, dentro da minha empresa, né? Como que nós vamos até mesmo definir o layout, como que a gente vai garantir a circulação dos funcionários, de modo que eles não passem por nenhum risco de acidente de trabalho e até mesmo, né, orientar para o nosso público consumidor, os usuários dos nossos produtos, dos nossos serviços, como que essas pessoas poderão se locomover dentro das instalações ali da minha empresa, seja uma loja, seja uma grande fábrica, né, seja uma pronta entrega. Mas eu preciso ter toda essa definição de como que eu vou aproveitar as instalações físicas da minha organização e, mais ainda, como que eu vou esclarecer as ações, as tarefas que precisam ser realizadas ali dentro para viabilizar que o trabalho realmente aconteça, né? Então, quando eu falo da administração de produção, pensando especificamente na geração de bens manufaturados, eu preciso, né, ter todo esse projeto, como que vai ser o nosso produto, como que nós imaginamos o nosso produto, como que esse produto vai garantir qualidade para o usuário final, sabendo que esse produto ele vai ter sua vida útil, né, depois que ele for disponibilizado para o mercado. E se eu penso na administração de serviços, quais são os principais aspectos, né, que um consumidor, que um cliente perceba no momento de interagir com os profissionais que trabalham na minha organização? Como é que ele vai ter uma percepção de que aquele serviço realmente foi satisfatório para ele, né? E eu posso fazer simulações. Se eu posso projetar um produto, já fazendo toda uma análise física desse produto, eu posso projetar um serviço, fazendo simulação, pensando, né, como que vai ser essa interação atendente e cliente, né? Pensando o tempo todo que nós precisamos garantir satisfação para termos qualidade naquilo que nós estamos fazendo. Somente assim eu vou garantir perpetuidade da minha missão, né? Pensando no longo prazo.
Então, a administração de operações ela é encarregada pela condição de projetos, pela condição de especificar, já ter uma estimativa de qualidade, como que nós vamos planejar, como que nós vamos orientar a qualidade de tudo o que nós fazemos, né? Quais sejam os equipamentos, todo o instrumental, toda a parte de infraestrutura necessária para viabilizar a realização das nossas tarefas. E aí, né, essa também é uma área que pode contar com o suporte de um outro tipo de profissional. Aqui os administradores, eles podem contar com a contribuição, por exemplo, de engenheiros. Tanto que a gente tem a administração da produção, é uma área explorada aí por uma engenharia específica, que é exatamente a engenharia da produção, né? Inclusive existe uma grande rixa, existe uma grande disputa entre administradores e engenheiros de produção. Qual vai roubar o mercado de quem, né? Então a gente pode ver que o administrador, ele não vai atuar sozinho, ele pode contar com a contribuição de várias outras ciências, de várias outras formações e mais ainda, né, apropriando dessa condição de que o administrador ele pode contar com as contribuições de outras especialidades, outras formações, outras qualificações, a gente reforça também a ideia de que um administrador ele nunca vai ser suficiente e sozinho em uma organização. Ele sempre precisa interagir com o público lá fora, com os nossos clientes, com formadores de opinião e, logicamente, com todos os funcionários que trabalhem aqui na organização. Mas, para eu ter essa condição de caracterizar melhor essas áreas de gestão, se aproprie aí justamente dessa discussão, né? A administração existe para administrar os recursos que permitam, que possibilitem, né, toda uma empresa, toda uma organização de consolidar, de praticar mesmo a sua missão, garantir ali, viabilizar o seu propósito de existência na sociedade. Se eu penso cada tipo de recurso que eu preciso administrar, eu consigo especificar cada uma das minhas áreas de administração, cada uma das minhas áreas de gestão e, logicamente, né, eu posso ter um administrador que assuma a frente de todas essas 4 áreas ao mesmo tempo. Eu posso ter um administrador geral, mas quanto mais complexa, quanto mais ampla for a estrutura da minha organização, eu consigo garantir maior eficiência de um administrador se eu consigo ter cada gestor responsável por um desses setores, por cada uma dessas áreas específicas. Mas eu só vou ter um funcionamento efetivamente estratégico quando a gente realmente pode contar com a integração dessas áreas. Por isso, a gente fala que a gestão estratégica vai passar por todas essas 4, né? A gente precisa ter sintonia de todas as atribuições de cada uma dessas áreas, que eu espero que tenham ficado claramente apresentadas aqui nessa breve e bem objetiva apresentação. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.